O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. Eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olá, irmão e irmã. O Evangelho de hoje vem trazer uma mensagem muito importante para nós. E é exigido da nossa parte muita atenção em relação a esta mensagem. Porque é uma mensagem que pede também de cada um fé. Esta fé, como o próprio Jesus hoje vem dizer, é uma fé de um cristão, de um católico, de um filho de Deus, que está envolvido dos mistérios do Pai. O que isso diz para nós? O próprio Jesus vem trazer a resposta disto para cada um. Porque ele mesmo diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. Todo aquele que chega até Jesus, chega porque há uma permissão e uma atração da parte de Deus. Porque nós, que somos humanos, nos sentimos atraídos pelas coisas de Deus. E não é por pouco que Jesus nos atrai. Jesus nos atrai porque temos fome. Jesus nos atrai porque temos sede. E esse Jesus é o único capaz de matar a nossa fome e matar a nossa sede. Nós ouvimos Jesus se declarar como o pão da vida e como aquele pão que desceu do céu. E quem dele comer nunca morrerá. Que pão é este que Jesus vem dizer que nós teremos que comer? É esse pão graça. É esse pão transubstanciado no altar. Jesus se digna rebaixar-se. A sua kenosis, o seu rebaixamento por amor a nós. Em primeiro lugar, como o próprio evangelista João nos diz, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Se habita entre nós o próprio Deus. Depois de habitado, ele se faz de pão, como ele mesmo no evangelho hoje vem declarar. Esse pão, meu irmão, minha irmã, não é uma invenção da nossa igreja. Não é algo criado pela história, e muito menos pela cultura. É o próprio Jesus que hoje se declara ser esse pão que nós celebramos na nossa celebração eucarística. Celebramos este mistério da paixão e morte e ressurreição, na transubstanciação do pão no corpo, do vinho no sangue. A Eucaristia é um momento sublime da nossa fé, aonde verdadeiramente nós somos irmãos. Deus se revela em Jesus Cristo, no Filho. O Espírito Santo se manifesta nessa kenosis, nesse rebaixamento total de Deus. Por isso, como a própria expressão da celebração eucarística, eis o mistério da fé. É um mistério que exige de nós não apenas compreensão, mas fé. Que possamos aceitar, mas mais do que aceitar, possamos vivenciar
a grande graça e o milagre de Deus acontecido. O que significa o Jesus eucarístico? Esse Jesus que hoje vem dizer que é o pão descido do céu. Significa o amor de Deus que desce do céu, que liga o céu à terra, a terra ao céu. E uma possibilidade nos é garantida pelo próprio Jesus, a ressurreição, como ele hoje vem nos trazer. E eu ressuscitarei no último dia. A ressurreição é garantida para aquele e aquela que está em comunhão com o pão, ou seja, em comunhão com Deus, ou seja, em comunhão com a igreja. E a grande promessa para o católico, para o cristão, para o crente do Cristo Eucarístico, Jesus hoje veio trazer de uma forma muito sublime, com as suas palavras, magnânimas por sinal. Palavras estas, grandiosas, que exigem de nós muita fé. No versículo 51, Jesus diz: quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Aonde se encontra esse pão? Aonde se encontra esta carne? Com certeza, é na Eucaristia. É no pão transubstanciado. É no vinho transubstanciado que Deus verdadeiramente está. E é necessário que nós comamos desse pão para viver eternamente. É um pão que alimenta, não o corpo, mas a totalidade humana. O ser humano é alimentado espiritualmente e eternamente por este pão, que é o próprio Deus, mistério, verdadeiro, visível aos nossos olhos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.